Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na NET, no canal 26, na Multirio, pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Conto com a sua participação, como em todos os nossos programas. Você já sabe como participar do Hashtag. As suas postagens no Facebook, você pode enviar por ali seus comentários, tirar suas dúvidas, contar a sua experiência. Ou se você estiver acompanhando o Hashtag pelo conforto aí de uma tela maior, da televisão, estiver acompanhado do seu smartphone, manda para cá pelo nosso número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, as suas questões, suas dúvidas, seus comentários, que a gente lê aqui no estúdio e tira todas as dúvidas para você, viu? Vem para cá, participe, que essa conversa fica muito mais rica quando você participa. Então, eu te aguardo e te espero. Hoje, o Hashtag Educa vai falar sobre estratégias para a inovação no Rio de Janeiro. Mas antes da gente apresentar os convidados, eu quero trazer para vocês uns conceitos que vêm norteando esse momento que a gente está vivendo no planeta inteiro. Estamos vivendo a quarta revolução industrial ou a era da indústria 4.0, como afirmou o engenheiro e economista alemão Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial. Mas o que é essa indústria 4.0 quando a gente fala? Que momento é esse da humanidade que deu uma virada de chave? Todo mundo, no planeta todo, mudou o comportamento e a maneira de se relacionar com as empresas, com o governo e até com o próximo, enfim, seu vizinho, enfim, com as outras pessoas. O que é isso? Fundamentalmente, são as novas formas de consumo e maneiras particulares de se relacionar com os produtos e as pessoas. Em meio a essa quarta revolução industrial, novos empregos e profissões estão sendo criadas, enquanto atividades profissionais inteiras estão desaparecendo. Você já deve ter percebido isso em algum momento. É o momento da internet das coisas, da inteligência artificial e da robótica, que chegam às nossas casas, escolas e trabalhos com automação e criatividade. Olha, guarda essa palavrinha, criatividade, que ela é importante para a conversa de hoje. Tudo isso está mudando o nosso jeito de comprar, poupar, comer, cuidar da saúde, ir ao médico, estudar, enfim, mudando o nosso jeito de viver. Como essa revolução vem transformando as cidades? Qual é o papel articulado entre universidades, governo, indústria nesse movimento? Quem conversa conosco sobre esse assunto e fala das estratégias para inovação no Rio de Janeiro é o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, Leonardo Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Secretário, obrigada por ter vindo. Obrigado, Flávio. É um prazer participar do seu programa. E Gerson Lima Silva, doutor em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e presidente da Agência de Fomento à Ciência, Tecnologia e à Inovação do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. Seja muito bem-vindo também. Obrigado, Flávia. Um grande prazer estar aqui. Para a gente começar, então, a conversa, de que maneira, por exemplo, a inovação transforma a economia e o desenvolvimento social de uma cidade ou, no caso do Rio de Janeiro, de um estado? Pode ir. Sim. Bem, a inovação está presente em todos os segmentos, né? E a transformação, ela acontece com a participação de todos. Sociedade civil, pesquisadores, né? Toda a parte de ensino técnico. O que é importante é a gente entender que a inovação é o caminho para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social. Sem investimento em inovação, a gente não vai conseguir desenvolver o Estado, a gente não consegue desenvolver um país. Nós temos exemplos aí de grandes países que assumiram a ponta da economia mundial a partir do momento que eles começaram a reservar parte da sua receita para investir em inovação. E não existe inovação sem pesquisa. Então nós precisamos alinhar essa atmosfera, esse ambiente, que é o ambiente da pesquisa, que gera produto que gera riqueza, que traz desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. E com isso incluir as pessoas nesse ambiente. E aí quando eu falo de pessoas, nós estamos falando desde do ensino básico, né? Nós estamos falando das redes de escolas públicas, do estado, do município, das escolas particulares. Nós estamos falando na sociedade de um modo geral a praticar e incentivar as crianças a trabalharem com inovação.
Nós só vamos ter um ambiente de inovação favorável, nós só vamos ter resultados positivos a partir do momento em que haja um incentivo na base para que a gente possa trabalhar a inovação e, em determinado momento, diminuir essa necessidade que nós temos de importar tecnologia, de importar conhecimento, porque o povo brasileiro ele é muito dinâmico, é inteligente, ele é capaz e a gente precisa transformar tudo isso em criatividade. E essa criatividade ela tem que ser incentivada desde os primeiros anos, né? Então é no ensino fundamental, é no ensino médio, chega no ensino técnico, nas universidades, a gente precisa incentivar. Esse é o papel do Estado, né? O papel do Estado é prover os recursos necessários para que essa população possa ter acesso ao que nós temos de tecnologia, de inovação. O papel da FAPERJ nisso? Então, acho que complementando inclusive o secretário, acho que a FAPERJ, quer dizer, é uma fundação regional que tem exatamente, ela tem como missão, uma missão de Estado, de fazer exatamente essa ligação entre o que se produz de conhecimento, né? A gente vive no mundo do conhecimento. No caso do Estado do Rio de Janeiro, nós temos uma riqueza de uma quantidade enorme de universidades, de institutos, produção de conhecimento de alta qualidade, medida por vários sistemas internacionais. E a FAPERJ ela tem que buscar, através do financiamento das pesquisas, fazer o link com as demandas da sociedade, porque é uma agência regional. Então, ela tem que... não existe recursos infinitos, então, dentro dos recursos finitos, nós temos que aproveitar, aumentar a eficiência com que aquela inovação que está sendo, aquela pesquisa que está sendo realizada, por exemplo, em uma determinada área, por exemplo, da saúde, como já tivemos casos anteriores, como a pesquisa em Zika, em arbovirose, como é que ela chega numa política pública, que nesse caso, que é um exemplo feliz, que foi possível se descobrir a correlação entre Zika e felino, no sentido de se descobrir isso muito rápido, né? De conhecimento, né? Porque foi uma crise, uma epidemia mundial, mas se chegou à conclusão muito rápida que, de fato, as doenças congênitas eram devidas à infecção por Zika, que estavam causando microcefalia, e isso permitiu com que o Estado tomasse providências e pelo menos atenuasse e está buscando vacina. Mas há dezenas de exemplos, acho que como você mesmo mencionou e o secretário também mencionou, a gente vive no mundo do conhecimento, ou seja, a gente não tem nenhum exemplo nos últimos 50 anos de país que virou desenvolvido se não foi através da tecnologia e da inovação. Então a gente pode ir para a Coreia, Israel, países da Europa, da Comunidade Econômica Europeia, a própria China. A China está investindo, até há 20 anos atrás, ela investia menos que o Brasil em ciência e tecnologia. Hoje ela investe mais que 2% do PIB, né, do quanto ela produz de riqueza, em pesquisa e desenvolvimento. E 2% da economia da China é um valor muito importante. Então, claro, a gente também tem que falar de eficiência. Eu acho que a gente tem um sistema, o Estado do Rio, nesse sentido, como eu já mencionei, ele tem essa riqueza, tem institutos altamente qualificados, e o que a FAPERJ tem que buscar, de forma também inovadora, como associar os grupos através de redes. Esse ano formamos uma rede na área de nanotecnologia, novos materiais e novos dispositivos, redes, como eu já mencionei, na área de arbovirose, fazer com que os cientistas aproveitem mais as infraestruturas que há em diferentes institutos e possam... Ou seja, por exemplo, fazer Fiocruz, o FRJ, Exato. O UERJ, né, todas as universidades, PUC, enfim, todo mundo trabalhar junto de uma maneira interdisciplinar. Interdisciplinar, né, porque a pesquisa ela tem um lado que ela é uma coisa um pouco individual, mas a gente tem que sair dessa individualidade e o cientista conversar com o outro e ver que as capacidades vão variar de pessoas para pessoas, de instituições para instituições. E, claro, a FAPERJ, ela, por ser uma
por ter o recurso e poder estimular através de editais, de chamadas, ela consegue fazer isso, né? O Estado do Rio forma mais de 3.000 doutores. Então, a gente tem que garantir que esses doutores, muitas vezes, são doutores que estudaram a vida toda em escolas públicas. Não podemos perder esses doutores, especialmente os mais brilhantes, que certamente são a oferta, né, de irem para os exteriores ou para outros estados. Então, a gente tem que segurá-los aqui e fazê-los exatamente dar esse retorno, né, que acho que é o meu caso e do secretário, de termos tido a sorte de estudar sempre em escolas públicas, né? Então, a gente tem essa missão de trabalhar nisso, né? Olhar para cá. Foi bom o senhor falar sobre isso, porque a gente vai mostrar um exemplo agora, porque essa era é uma era marcada pela colaboração e a interdisciplinaridade. A gente vê isso na garotada de uma maneira muito, muito assim, clara, né? É o trabalho em equipe o tempo todo. Então, quando o senhor falou da pesquisa, às vezes ficar restrita, né? Aquele departamento daquela universidade, a gente realmente precisa fazer a coisa de uma forma colaborativa. A gente vai mostrar para vocês, o que a gente vê agora é um vídeo do projeto espanhol, @22 em Barcelona, que ele inspirou mudanças em outras cidades do mundo, como, por exemplo, em Medellín, na Colômbia. A gente vai soltar agora um trechinho. É o seguinte, nos anos 80, o antigo polo industrial têxtil de Barcelona estava degradado, violento e marginalizado devido à crise no setor têxtil. O cenário era de ociosidade, desemprego e baixo grau de ocupação das fábricas. Pelas imagens que você está vendo aí. Com o apoio da iniciativa privada e do governo local, a área se tornou o distrito 22@Barcelona, aproximando o governo e empresários para criar soluções para problemas de políticas públicas, problemas econômicos, sociais e ambientais. O lugar é ocupado por empreendedores de pequeno porte que auxiliam na construção, utilização e ocupação dos espaços da cidade de Barcelona, garantindo serviços e equipamentos urbanos de qualidade e preservação do meio ambiente. As áreas de conhecimento fortes nesse distrito são a biomedicina, tecnologia da informação e comunicação, energia e mídia digital. Isso é que eu queria perguntar para vocês, né? A gente tem algum projeto, quando a gente vê uma área que era degradada, estava marcada por desemprego, espaços enormes, né? Ali você tem fábricas enormes que deram lugar a prédios cheios de startups, pequenas empresas, governo funcionando, vira um polo do conhecimento, um polo de inovação, um gerador de emprego, trabalho e soluções para o poder público. Quais são os projetos para o Rio de Janeiro nesse sentido? Bem, os projetos eles são vários, né? Desde dos hubs de tecnologia às startups, né? E nós temos um programa muito interessante que é o Programa Startup Rio, que está na sua 4ª edição, que nessa última edição nós saímos do Rio de Janeiro, que antes só atendia aos projetos da cidade do Rio de Janeiro, e agora nós avançamos tanto para a região serrana quanto para o sul fluminense. Nós estamos avançando nessa questão dos polos de tecnologia. Nós temos diversos polos de tecnologia no estado do Rio de Janeiro, e agora a FAPERJ lançou um edital para apoio dos polos de tecnologia, e a nossa intenção é criar novos polos, a intenção é dobrar o número de polos que temos no estado. Mas isso a gente precisa atrair as empresas privadas, né? A gente precisa atrair o mercado. E hoje o Rio de Janeiro ele passa por algumas dificuldades, que é a questão do regime de recuperação fiscal, né? A dificuldade quanto à gestão anterior, a maneira como o Estado foi administrado. O governador Wilson Witzel ele vem fazendo um esforço muito grande, conversando com vários setores do mercado para atrair empresas para o estado do Rio de Janeiro. Tenho conversado muito com o Lucas Tristão, secretário de Desenvolvimento Econômico, e o cenário ele é muito positivo. Nós estamos enxergando a possibilidade de atração de grandes empresas para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro, e a gente precisa trabalhar a questão da vocação das cidades, mas com um olhar diferenciado do que era feito no passado. Você não pode, por exemplo, pegar eu estou indo um pouco mais além da sua pergunta, porque você não pode pegar, por exemplo, uma unidade da FAETEC
e numa determinada região, onde um dia a vocação daquela região foi para a área têxtil, para a moda íntima, mas que, de alguma forma, aquela vocação ela não existe mais, ou está saturada, né? Então, a gente precisa ter, por exemplo, na unidade de Porto Real e na unidade de Resende, as FATECs elas precisam ter os cursos voltados para atender as indústrias daquela região. Então, a gente precisa ter essa comunicação com as empresas para identificar que tipo de mão de obra que a empresa precisa contratar. E aí a gente vai colocar os laboratórios moldados para atender a necessidade deste empresário. Porque ele vai indicar que depois que o aluno estiver formado pela FATEC, ele tem um posto de trabalho. É possível fazer a contratação, evitando dessa forma que trabalhadores, por exemplo, do sul fluminense venham procurar emprego na capital. Então, nós precisamos atender, se a vocação de Porto Real, de Resende, está na área automobilística, nós temos que levar para lá curso de robótica, nós temos que levar curso de automação, mecatrônica, solda. Nós temos que formar mão de obra que ela possa ser aproveitada exatamente pelas empresas que estão instaladas na região. Então, ali a gente tem que levar, junto com as unidades técnicas da FATEC de formação, nós precisamos também levar startups, nós precisamos levar os hubs de tecnologia, e aí nós vamos criar ali um centro para poder envolver as pessoas, e elas vão trabalhar não só na necessidade da mão de obra, aquilo que é aplicado na mão de obra dessas fábricas, mas também vão criar um ambiente onde vão propor a essas empresas soluções tecnológicas para que essas empresas possam crescer a sua produção, aumentar a sua receita, trazer um envolvimento maior com a cidade, né? Então, mostrar para outras empresas que aquela região virou um polo especializado com aquela vocação de indústria automobilística, porque ali começou com uma única fábrica. E hoje tem várias marcas. Né? É interessante o senhor falar isso, porque o senhor falou assim, e a gente mostrou no exemplo, que essas startups e essas microempresas juntas, elas auxiliam o governo em soluções. Sim. O senhor falou que vai desmembrar isso tem o Startup Rio e a gente poderia desmembrar isso em áreas de conhecimento, chamando esses pensadores, esses criativos, né, para ajudar na governança em que áreas? Sim, nós acabamos esse mês de agosto, nós realizamos o TecGov, né, que foi um evento da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Secretaria de Cultura, né, e da Economia Criativa, e nós trabalhamos ali exatamente o seguinte: nós convidamos todas as secretarias que eles participassem, conhecessem o que a nossa secretaria está fazendo e quais são as necessidades de cada pasta. E nós vamos levar essas necessidades todas pautadas para o próximo Startup Rio. E nós vamos criar o Startup Rio Saúde, o Startup Rio Educação, Startup Rio Segurança Pública, Startup Rio Turismo, Esporte. A ideia é que a FAPERJ possa incentivar através da Startup Rio, para que as pessoas tragam as soluções já sabendo o que o governo precisa. Então, você traz soluções através de aplicativos, através de algumas ferramentas, onde você possa colaborar com o governo para que essas pastas tenham maior eficiência, menor custo operacional e um melhor resultado. Então, a Startup Rio Saúde vai acontecer agora. Por exemplo, nós temos um prédio que o governador ele me chamou e falou: olha, nós temos 18 andares num prédio que 10 andares não estão ocupados. Então, eu quero a ocupação produtiva desses andares e nós vamos levar a Startup Rio em parceria com a Secretaria Edmar da Saúde. Nós estamos trabalhando em vários projetos, né, Gerson? Junto com a FAPERJ, onde nós vamos levar soluções para a área de saúde e nós vamos atender todo o Estado, nós vamos modernizar toda a rede de atendimento em parceria da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o apoio da FAPERJ, a Startup Rio e a Secretaria de Saúde. E logo assim estamos avançando para outras secretarias também. As universidades? Não, então, Flávia, eu acho que, complementando o secretário, quer dizer, a gente sempre pensando, acho que foi até falado por ele, né,
que o óleo e gás não vai durar para sempre. Ou ele vai acabar, É isso que eu ia falar. ou na realidade o que vai acontecer é que cada vez mais a gente vai ter que mudar para uma outra matriz energética. A gente teve um boom de pesquisa no início do ano 2000 ali, de pesquisa em indústria de petróleo. Temos, inclusive, muitos centros de pesquisa de empresas, né, ligadas ao óleo e gás. Mas essas mesmas empresas estão vendo, esses centros de pesquisa estão vendo que precisa mudar. Então, a gente sabe que o aluno que está agora no ensino básico, ou no ensino médio, no ensino técnico, ele sabe que daqui a 20, 30 anos, o perfil vai ser totalmente diferente. E, claro, aí o exemplo de Barcelona, até que eu conheço muito bem, é muito importante, porque eles... E lembrar que, né, a Espanha passou por também problemas econômicos. Não, mas passou por Olimpíada, mas passou por problemas econômicos sérios. Eu tenho um colega lá que, inclusive, num daqueles prédios que foram mostrar, que o salário foi diminuído, né, em euros, mas foi diminuído uma época. Eles passaram e tiveram que readequar, e hoje estão realmente produzindo muita inovação em todas as áreas. Então, o Rio, né, como eu já mencionei, ele acaba sendo, assim como São Paulo e Minas também, estados maiores, ele tem essa riqueza de todas as áreas. Então, a gente só tem que realmente ter um foco. Eu acho que temos que ver quais são aonde que nós vamos focar mais. Então, a área de nanotecnologia é uma delas, a área de biotecnologia voltada para a saúde, por exemplo, que a gente tem, é um absurdo que a gente pague, o Brasil pague mais de 15 bilhões de dólares tem de balança de pagamento negativo na importação, né, de medicamentos biológicos. E nas universidades está sendo muito dessas, inclusive startups na saúde, que a gente tem estimulado, tem condições de fazer parcerias, claro. Aí a gente tem que agora atrair mais os empresários. Aí, como o secretário falou, além das questões fiscais, a gente tem que mostrar, olha, esse é o portfólio que temos no Estado para, né, investir em pesquisas na área, por exemplo, da saúde, como mencionado, ou na área da inteligência artificial. Então, o Rio, né, se você fala que é do Rio de Janeiro, fora do Brasil, todo mundo abre os olhos, né? Então, ele naturalmente, ele é um farol do país, né? A cidade, o Estado, e a gente tem que realmente estender, né, para além do limite da cidade, porque o Estado tem, enfim, na área de turismo, algumas áreas importantíssimas, né? O ecoturismo, a agricultura, né? que precisa, né? A contribuição da agricultura é relativamente pequena, mas talvez com a tecnologia a gente consiga dar um salto importante, né? Hoje em dia a gente tem o Estado do Rio é sede de 3 unidades da Embrapa, várias unidades da Pesagro. Então, a FAPERJ ela atua assim como um catalisador. Ela vai, não é um trabalho fácil, né? Porque a demanda, eu diria até que felizmente a demanda com projetos de alta qualidade que vem das universidades, que vem de institutos de pesquisa, né? Temos muitos institutos de pesquisa ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao Ministério da Saúde, como a Fiocruz, temos um dos maiores institutos, né, de matemática do mundo, o INPA, que nos deu o Prêmio Nobel da Matemática, né, uma medalha Fields. Então, a gente tem que usar tudo isso, e aí, claro, como o secretário falou, o subfinanciamento é muito ruim, porque ele acaba sendo um desperdício. Então, se a gente tem, talvez também tenha um superfinanciamento, acho que não seria bom, principalmente porque a gente não tem condições. Mas se a gente tem um financiamento adequado, a gente consegue fazer parcerias, por exemplo, como um edital próximo que a gente vai lançar de apoio à pequena, média e microempresa, né, na área de inovação, com um programa em associação com a Secretaria de Desenvolvimento, com recursos não só não reembolsáveis, mas recursos também de empréstimo, né? E aí o empresário vai colocar o recurso ali, é exemplo do que ocorre, por exemplo, na Espanha. O governo não tem condições de fazer sozinho essa revolução. O país ele só vai crescer com
os diversos setores da sociedade, mas principalmente com o setor também, além do setor público, o setor privado. Vocês estão falando, eu estou aqui pensando, né? É bom que o conhecimento faz isso. A gente vai, né, pensando, formulando hipóteses e tal. E o Rio de Janeiro, ele tem, se a gente pensar, qual é a vocação do Rio de Janeiro, né? Em termos de investimento mesmo, público e privado, e em pesquisa. E essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, mas independente disso, na sua fala, professor, eu estava ouvindo, chamando de professor, ao invés de ele chamar de presidente da FAPERJ, eu sou professor. porque é um professor, é um pesquisador, temos aqui um pesquisador no estúdio, né? A gente tem Fiocruz aqui, a gente tem Embrapa aqui, a gente tem os principais hospitais das universidades federais aqui, né? A gente tem o Gafreguinle, que é o hospital de referência da Unirio, né, no combate às infecções sexualmente transmissíveis e AIDS, né? Líder na pesquisa, referência. Pedro Ernesto, que é um excelente hospital. Pedro Ernesto, porque a gente tem da UERJ, né, o Hospital do Fundão. A gente tem, dentro da Ilha do Fundão, tem aquele polo tecnológico ali, com Petrobras, com indústrias americanas de petróleo. L'Oréal agora, né? Eu me lembro de um tempo, antes de trabalhar aqui na Multirio, fazer uma pesquisa com célula-tronco num laboratório da UFRJ, pele criada em célula-tronco, enfim, tanta coisa aqui que a gente poderia desenvolver, mas que realmente precisa da participação da iniciativa privada. E aí, quais são os planos da Secretaria para atrair esse empresário? Assim que nós assumimos a Secretaria, no nosso plano de 180 dias de governo, nós colocamos como meta fazer um mapa de georreferenciamento da capacidade das universidades, das escolas técnicas, de tudo que o Estado tem para oferecer. E nós estamos trabalhando com muita dedicação nesse projeto. Nós precisamos catalogar toda a capacidade das universidades, e aí não necessariamente somente as universidades estaduais, mas todas as que estão no estado do Rio de Janeiro. E nós precisamos oferecer isso para o mercado. A gente tem que convencer o empresário de que, ao invés dele montar um laboratório, fazer um investimento de milhões montando um laboratório, ele pode contratar esse laboratório que já existe dentro da UERJ, da UFRJ. Mas, para isso, a gente tem que ultrapassar algumas barreiras conceituais, coisas do passado que muitas das vezes as pessoas entendem, não, mas é complicado você utilizar a mão de obra para poder atender o mercado, a mão de obra ela é dedicada de uma maneira em geral há anos. Ela é exclusiva para a pesquisa. Está diminuindo. Mas a gente precisa avançar nesse ponto. A gente precisa mudar até mesmo a questão da legislação. Eu acho que nós precisamos entender que uma empresa pode contratar um pesquisador que trabalha dentro de uma universidade e que ele possa ganhar por isso, que a empresa possa pagar o pesquisador. E nós não estamos aqui oferecendo, entregando a capacidade de pesquisa do Estado para a iniciativa privada. Não, nós estamos falando de parceria, estamos falando de acordos de cooperação. Então, nós precisamos pegar tudo aquilo que a gente tem de capacidade já implantada, oferecer ao mercado, e nós já estamos fazendo isso, estamos conversando com as empresas, né? Estamos lançando editais que são importantes para poder atrair os empresários. O Gerson acabou de falar de um edital que nós vamos lançar agora, junto em parceria com a AGRIO, que pertence à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É um edital de 30 milhões de reais, onde a FAPERJ entra com 15 milhões, né? E esses 15 milhões não reembolsáveis, e os outros 15 milhões, eles serão financiados pela AGRIO com juros de 1% ao ano. Se você considerar o investimento da FAPERJ, é juros negativos. Então, você pensar que um estado como o Rio de Janeiro, vivendo a crise financeira que viveu nos últimos anos, a gente começa uma nova gestão, pagando salários em dia, pagando bolsas, auxílios e ainda colocando um edital para incentivar a iniciativa privada a vir participar com seus projetos no estado, é um avanço muito grande em tão pouco tempo. Aí vem aquela pergunta, o que mudou
de um governo para o outro, de forma tão rápida que a gente já inicia janeiro, né, e no mês seguinte consegue pagar os salários que durante muitos meses estavam atrasados. Então é uma mudança de conceito, uma mudança de comando, é uma nova visão, é uma responsabilidade que o governador ele vem cobrando de todos os seus secretários, ele vem cobrando de todo o governo. Então, assim, nós estamos vivendo um momento de austeridade, sim, mas um momento de responsabilidade muito grande, né? É você ter responsabilidade com o bem público, você ter responsabilidade com a ordem pública, você ter responsabilidade com o dinheiro que é o oriundo do imposto pago pelo cidadão. Então, isso é respeito ao cidadão. Então, a gente precisa trabalhar a questão da vocação, a gente precisa trabalhar a questão da inovação, da tecnologia, a gente precisa atrair o empresário, mas a gente só atrai o empresário quando a gente dá bons exemplos. E esse governo vem trabalhando dessa forma. Assim a gente espera, de uma maneira geral, não só que isso fique para esse governo ou outro governo, que isso seja uma mentalidade do brasileiro daqui por diante, né? Porque a inovação não fique só na tecnologia, na pesquisa, mas também no nosso ponto de vista. Complementando até o que o secretário falou, a questão da... Lembrar que as grandes empresas que hoje conhecemos, internacionais, como o Instagram, aliás, o Instagram foi um brasileiro que começou, né? Google, etc., foram investimentos relativamente pequenos. Mesmo as chamadas unicórnios, são poucos ainda no Brasil, 5 ou 6, todos foram com investimento pequeno. Então, a gente acha que com esse investimento a gente vai estar atraindo, aqui, não necessariamente o doutor que foi formado na universidade, ele vai ser um pesquisador, um pesquisador de pesquisa mais básica, igual a mim, mas ele, de repente, é um empreendedor. Então, a gente tem que também ter essa mentalidade e começando e tentar começar com os alunos. Por isso que a FAPESP tem um programa muito importante. A gente apoia 1.100 cientistas e jovens cientistas do nosso estado, que são os pesquisadores top, e eles têm que ir nas escolas públicas para dar pelo menos uma vez por ano uma aula sobre a sua pesquisa, sobre a sua inovação, né? E isso é algo que realmente os alunos ficam vidrados. E a gente quer expandir isso, talvez, trazendo para outros espaços, como lá com a Secretaria de Educação, eventualmente com o próprio Museu do Amanhã. Então, essas parcerias... Aproveita a gente aqui na Multi-Rio, que a gente também gosta muito. Claro. O pessoal já avisou a gente aqui que a gente estourou o horário, o tempo. Muito obrigada, secretário, pela sua participação. Obrigada por ter vindo. Obrigada, professor, também por ter vindo, viu? E olha, obrigada pela sua companhia também, viu? Vai ter mais sobre esse assunto, a visita que ele está falando aqui dos pesquisadores nas escolas. A gente vai colocar tudo aí nas postagens no Facebook para você acompanhar e aprofundar melhor, viu? Até o próximo Hashtag Educa. Até lá. Tchau.